O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator da ação impetrada por parlamentares para anular a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e barrar o aumento bilionário no fundo eleitoral, o chamado fundão. É um assunto polêmico desde a semana passada. Rodrigo Orengo, boa noite, boa semana. Muito boa noite, Felipe. Boa noite a todos. E mais uma vez acaba aqui no Supremo Tribunal Federal, como a maioria das matérias que passam pelo Congresso e são realmente polêmicas, dão o que falar. Agora, 6 parlamentares, aliás, 7 parlamentares estão indo ao Supremo Tribunal Federal pedir a rejeição ou para que o ministro do Supremo Tribunal Federal impeça esse reajuste, esse aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Desse grupo composto por deputados e pelo senador Alessandro Vieira, esse grupo questiona aí o método usado para a aprovação. Primeiro, que não teve uma grande discussão, um grande debate sobre o assunto. Pegou todos de surpresa, então a matéria foi apresentada sem muita deliberação, já incluída lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então o que o grupo pede é mais tempo para debater esse tema. E também o grupo alega o princípio constitucional da razoabilidade. Congresso Nacional, a maioria dos parlamentares não seguiu esse princípio ao praticamente triplicar o fundo eleitoral num momento de crise. Agora, Felipe, antes do Supremo Tribunal Federal, tem que lembrar que a bola está com o Executivo. Agora, o ministro Cássio Nunes já foi sorteado, cabe a ele uma decisão, o Supremo está em recesso, a ministra Rosa Weber está despachando aqui nesse plantão do Judiciário, se entender que há urgência, pode tomar uma decisão liminar, ou repassar para o ministro Nunes Marques, na volta do Supremo Tribunal Federal em agosto, tomar uma decisão. Agora, há a prerrogativa do presidente da República de decidir se sanciona ou não a LDO no formato que foi aprovado. O presidente tem ainda a prerrogativa de vetar, inclusive, esse trecho que foi apoiado lá por parlamentares. Em outra oportunidade, o presidente já disse que deveria sancionar o reajuste do fundo eleitoral, isso no passado, senão poderia incorrer em crime de responsabilidade. Até esse argumento, ele causou muito questionamento aqui em Brasília, porque essa é uma prerrogativa presidencial. Tem que lembrar, Felipe, que mesmo que o presidente vete, a palavra final caberia ao Congresso Nacional, que poderia, eventualmente, derrubar veto presidencial. Agora, com certeza, esse assunto ainda vai ser muito discutido. Tem que lembrar que o orçamento só tem a palavra final, só tem o martelo batido mesmo no fim do ano. O que os parlamentares estão discutindo é a eleição do ano que vem, por isso essa necessidade, aí, segundo a maioria do Congresso Nacional, de reajustar o fundo eleitoral. Mas agora Brasília espera, primeiro, do presidente da República sobre a sanção ou veto, e ainda um outro caminho, que é um caminho judicial, matéria indo ao Supremo Tribunal Federal mais uma vez. É um tipo de coisa absurda, né? Judicializar uma questão que cabe ao parlamento. Para você ver como, nesse momento, eles não conseguem se entender dentro do parlamento. O que eles têm que fazer, como eles têm que votar. Eu conversei com alguns deputados, cobrando deles a posição, e disse, nós não votamos. Na verdade, foi praticamente um acordo de lideranças, não há voto individual nessa situação. Mas como não? Aparece lá. Não, mas não é assim. E aí começa uma confusão de votei a favor, votei contra. Não era bem assim, o voto estava tudo em... Olha, se você vai conversar individualmente com parlamentares, Orengo, é uma confusão, você não sabe, não consegue determinar se eles estão passando ali um cachorro na gente, no popular, no pôquer, né? Diz, não, estava lá no meio, não vi. Ou se realmente as lideranças atropelaram da forma como foi. Eu sinceramente, conversei aí com vários e fiquei na dúvida. Alguns me pareceram muito sinceros. Outro, como sempre, eu fico com o pé atrás, viu, Aurélio? Agora, sabe, Felipe, que é interessante essas justificativas apresentadas por parlamentares, porque matérias impopulares e que causam grande reação geralmente seguem esse rito. E qual é o rito? Vota no apagar das luzes, entra ali sem muita discussão e até as possibilidades de retiradas de pauta são muito difíceis, né? Como aconteceu com essa matéria. Então, entrou embutido no texto justamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um parâmetro para o orçamento, trata de saúde, educação, os principais investimentos públicos, aí conseguiram botar ali um jabuti, né? Que era esse reajuste aí quase triplicando o fundo eleitoral. Até tentaram, um novo apresentou uma emenda que para retirar, um destaque para retirar esse ponto aí do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas aí quando vai para a votação, é uma votação simbólica. E realmente, quem tem lá a prerrogativa de decidir é o líder partidário. Agora, é bom lembrar, Felipe, que foram poucos partidos que se posicionaram contra. O caso do Novo, do Podemos, Cidadania, o PSL, sem manifestação naquele momento. Então, agora, ficam aí as justificativas dos parlamentares. Conseguiram aprovar e agora cabe ao presidente da República aí decidir se sanciona ou veta. Querido, obrigado a você. Uma excelente noite. Excelente noite, até mais.